No vídeo de hoje eu vou falar sobre três erros que eu mesmo cometi recentemente e eu não quero que vocês cometam para evitar a lesão. Eu cometi esses três erros, me lesionei em uma das provas que eu fiz e isso impossibilitou que eu participasse da Maratona de Porto Alegre. Apesar de eu tentar largar na Maratona de Porto Alegre no último dia 8 de junho, eu não consegui nem passar do primeiro quilômetro por conta dessa lesão. Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês os três erros que eu cometi. O terceiro deles é o mais importante, para que vocês também não cometam esses erros e consigam manter a consistência nos treinos e a consistência na realização de provas, se esse é o desejo de vocês. Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, porque isso me ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas, e para vocês realizarem comentários a respeito desse conteúdo. Quando vocês comentam, quando vocês colocam suas dúvidas, eu tenho condições de fazer vídeos mais direcionados, conteúdos que vão realmente ajudar você na sua dúvida, no entendimento em relação a pontos específicos sobre a corrida, sobre os treinos e sobre os benefícios que a corrida pode te trazer. Então lembre-se de se inscrever no canal e de comentar o vídeo. Em relação ao tema principal, esses três erros, qual foi o meu primeiro erro? Foi relacionado à alimentação. Eu me alimento bem, eu sou vegetariano, e isso me ajudou muito anos atrás, quando eu tomei essa decisão, a melhorar os meus resultados. Eu não estou aqui incentivando ninguém a ser vegetariano, até porque é preciso um acompanhamento nutricional para realizar essa mudança, só que eu percebi que isso me ajudou bastante, inclusive eu relato essa minha mudança e como isso me auxiliou a melhorar os meus resultados no ano de 2017 para 2018, no meu livro Mente Atleta, um guia para obter resultados. No livro eu detalho quais foram os benefícios percebidos por mim com essa mudança alimentar, passando a ser vegetariano, e como isso me auxiliou a melhorar os meus resultados. Mas a questão aqui não é em relação à qualidade da alimentação. No meu caso, eu mantive a qualidade, mas eu reduzi a quantidade. Eu não estava comendo na quantidade suficiente necessária para que eu tivesse os nutrientes em quantidade adequada para eu poder realizar meus treinos. E essa redução de nutrientes, com o tempo, foi me afetando. Eu vinha percebendo um cansaço, que eu vinha percebendo uma redução nos meus exames, os níveis de ferro vinham diminuindo, os níveis de algumas vitaminas vinham diminuindo, só que mesmo assim eu não conseguia retomar essa quantidade em relação à minha alimentação. E como a quantidade é inferior de nutrientes, de vitaminas, de minerais, com o que eu vinha gastando nos meus treinos, é claro que o meu corpo foi já passando esses sinais. Só que eu fui ignorando esses sinais. Um pouco de cansaço ali, é excesso de trabalho, excesso de preocupação, um pouco de dor, é porque o treino foi um pouco excessivo, e eu fui meio que ignorando essa questão alimentar. Até que em uma prova que eu realizei, uma prova de 7 quilômetros, eu senti uma dor no meu tendão, e depois da prova eu comecei já a mancar. O que ocorreu? Um estiramento no tendão do meu pé direito. Isso vinculado a outro erro. Então o primeiro erro foi me alimentar de uma maneira inadequada, com uma quantidade menor do que eu deveria. E a segunda foi não fortalecer. Eu também não vinha fortalecendo de uma forma adequada. Eu estava focando um fortalecimento mais nos grandes músculos, né, que seria quadríceps, a parte de abdômen e do core, nessa parte central do corpo, mas eu não vinha dando a devida atenção para as partes inferiores, como, por exemplo, o próprio tornozelo. É o fortalecimento mais específico de áreas onde você acaba exigindo durante a corrida, que é o tornozelo, o joelho. Então eu vinha realizando um fortalecimento direcionado
para grandes músculos e não vinha fortalecendo esses pequenos locais onde estão concentrados os tendões e as articulações principais que são impactadas pela corrida. Então esses dois erros me levaram a ter essa lesão, a alimentação e a falta de fortalecimento adequado. Mas o erro principal, que é o terceiro erro, que para mim é o mais importante, o que realmente fez com que eu adquirisse essa lesão, foi o excesso de confiança. Esse excesso de confiança que você adquire com o tempo, que foi o meu caso, né, 15 anos realizando treinamento intensivo, realizando provas, participando de provas de Ironman, conquistando vaga para Mundial, como ocorreu em 2018, e depois fazendo provas de Ultraman e Ultramaratona 24 horas. Essas provas me deram muita confiança nesse meu processo de treinamento, de aquisição de conhecimento, digamos assim. E nesse último ano, eu usei esse excesso de confiança de uma forma que eu pensava que, por estar realizando provas curtas, de até 10 quilômetros, que são as provas que eu venho me dedicando nesse último ano, eu não precisava de um fortalecimento tão intenso, não precisava de um cuidado tão intenso como eu realizava anteriormente. Realmente esse cuidado ele pode até ser um pouco menor em relação a uma pessoa que vai realizar provas mais longas, como uma maratona, provas realmente extenuantes, que vão demandar uma maior sobrecarga de treino. Mas não podemos negligenciar que mesmo uma prova curta de 5 e 10 quilômetros é preciso ter esses cuidados na alimentação e do fortalecimento. E esse foi o meu principal erro, achar que eu já estava preparado por ter um passado já, um histórico de treinamento mais intensivo, eu achar que eu já estava preparado e que eu não precisava me dedicar tanto à questão do fortalecimento e do cuidado com a alimentação, da quantidade correta da alimentação. E isso fez com que eu me lesionasse. É por isso que eu quero trazer para vocês esses 3 erros para que vocês sempre tomem esse cuidado. Mesmo no dia a dia, mesmo no momento que você não está se preparando para uma prova específica, que os seus treinos estão numa intensidade menor, é importante focar e estar sempre atento à questão da alimentação, de modo a evitar alimentos inflamatórios, como é o caso do excesso de açúcar, o excesso de ultraprocessados, sempre focando numa alimentação de qualidade, de quantidade adequada, para que não faltem esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais necessários para que a gente mantenha o nosso corpo apto a se submeter aos treinos e às provas que a gente gosta muito de realizar. O fortalecimento sempre voltado ali para áreas específicas, como articulação e tendão, que é o caso de joelho, tornozelo, quadril, essas 3 áreas demandam uma atenção muito grande para nós corredores, então é importante focar nessas 3 áreas. Eu acabei negligenciando a área do tornozelo, que é uma área muito exigida, e foi ali no tendão que eu acabei tendo essa lesão, e por conta do excesso de confiança, por achar que o meu passado já me dava essa condição de não me dedicar tanto a um fortalecimento e a uma alimentação adequada por conta do meu histórico, por achar que provas menores de 5 e 10 quilômetros não exigiam também um cuidado. E foi por isso que eu me lesionei, agora estou em recuperação, esperando que no máximo em 2, 3 semanas eu consiga aí voltar aos treinos para realizar o meu calendário de provas do segundo semestre desse ano de 2025. Afinal de contas, eu ainda tenho provas que eu já me inscrevi, já no mês de julho, daqui a um mês eu já tenho uma prova que eu espero já poder realizá-la, dando sequência a esse calendário de provas aí que eu me dispus a realizar ainda nesse ano de 2025. Então, resumindo esse vídeo, eu quero que vocês tenham a consciência de que esses 3 erros que eu cometi, eles não podem se repetir, eu não quero que vocês também cometam,
que é negligenciar a alimentação de qualidade e na quantidade correta, negligenciar o fortalecimento de áreas específicas, como eu já citei aqui, tornozelo, joelho e quadril, para nós corredores principalmente, e o principal ponto, o terceiro erro, é tomar cuidado com o excesso de confiança. O excesso de confiança faz com que a gente se engane, que foi o meu caso, e você também não pode cometer esse erro. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você comente, peço que você também me fale se você já teve um problema de lesão que foi uma consequência de uma alimentação inadequada, de um fortalecimento inadequado, ou qual foi o outro motivo que te levou à lesão. Afinal de contas, a gente precisa fazer essa reflexão para saber o porquê a lesão ocorreu, para que ela não volte a ocorrer novamente. Foi isso que eu fiz essa reflexão e cheguei nesses 3 pontos que eu negligenciei a alimentação, o fortalecimento por conta do excesso de confiança. E se você quer continuar vendo vídeos como esse, comenta aqui para mim qual é o tema que você quer que eu traga para você. Se inscreve no canal, me ajudando a divulgar esse canal para outros corredores e clicando no sininho para que você receba um novo alerta a cada vídeo. Espero que esse conteúdo tenha feito todo sentido para você, que ele possa te ajudar realmente nessa sua trajetória de treinos, de realização de provas, da busca pelos benefícios que a corrida nos traz, porque esse é o ponto principal, é buscar esses benefícios. Benefícios que eu também descrevo no meu livro, Mente Atleta, um guia para obter resultados. Lá você vai encontrar os principais benefícios que a corrida traz do ponto de vista físico, mental e emocional, como ela pode ajudar a obter melhores resultados, não só na corrida em si, mas também em outras áreas da nossa vida, seja profissional, social, familiar. A corrida tem esse poder de trazer uma transformação real para a gente, nos dando maior confiança, lembrando que o excesso de confiança pode atrapalhar, mas confiança é importante, e também trazendo a sensação de capacidade, de que somos capazes de superar nossos limites, de superar nossos medos, e a corrida nos dá essa oportunidade de nos conhecer melhor e assim podermos superar essas limitações que muitas vezes nos travam.